Olá, sejam bem-vindos ao projeto Reaper Acessível. Meu nome é Guilherme Barreto e hoje eu vou trazer aqui um assunto muito bacana, que é a edição no Reaper. No vídeo anterior, eu passei um pouco da navegação e a partir daqui em diante nós vamos começar a aprender algumas coisas em conjunto, né? Como navegação e edição. E a brincadeira vai ficar muito legal daqui para frente, tá? Então eu vou mostrar um pouco da edição do Reaper aqui para vocês, sempre trabalhando com aquele áudio que nós gravamos na primeira track, tá? Aquele áudio de teste. Então eu já estou aqui com o projeto aberto, continuando aqui com o nosso estudo de edição já nas tracks. O que é possível fazer mais, além do que a gente já viu? Criando track 4 Estando itens. aqui no nosso projeto, né, com o nosso item. Criando track 4 itens. Criando track 4 itens. Eu tenho 4 itens nessa track. É possível também eu trabalhar com os comandos do Windows entre as tracks. Então eu vou criar aqui mais uma track. Vou dar aqui um Ctrl T. Track name edição. E vou dar um Enter. Painel. Tá? Vou subir com a seta de direção. Criando track 4 itens. Criando track 4 itens. Vou descer. 2 0 itens. 2 0 itens. Tá? Então eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar, eu posso copiar qualquer item, ou todos os itens da track para a track de baixo, ou para qualquer outra track que eu queira. Tá? Então isso é possível fazer. Vocês já viram que eu copiei uma track inteira, com Ctrl C e Ctrl V, ele replicou a track para a segunda track. Então eu fiquei com 2 tracks iguais. Depois eu apaguei essa track. Agora eu vou trabalhar com os itens. Criando track 4 itens. Criando track 4 itens. Eu estou aqui posicionado na track. Eu não estou posicionado em nenhum item. Então eu quero pegar o item 2 dessa track e eu quero copiar para a track de baixo, tá? Para a track 2. Então, para chegar até o item 2, eu preciso dar o Ctrl, seta para a direita. 401 criando 301 criando track do 0. Ele estava posicionado no item 4, tá? Então, eu voltando com a seta para a esquerda, com o Ctrl, seta para a esquerda, eu vou chegar no item 2. 201 criando track 200.315.400. Cheguei no item 2. Conforme manda o Windows, eu quero recortar isso aqui. Então, eu dou um Ctrl X. Item remove. Item remove. 20 itens. Fui com a seta para baixo e posicionei na track de baixo, na track 2. Ou numa track que eu queira, tá? Vou dar aqui o Ctrl Home para ele ir para o começo. Bar 0%. Tá lá. Agora eu vou dar aqui um Ctrl V. Item add. Item add. 1 item. Eu estou na track 2, que estava com 0 itens, agora está com 1 item. E eu vou dar uma barra de espaço aqui para ver o que item é esse. 3, teste. Agora eu vou apertar a tecla R novamente e ele vai parar a gravação. Stop. Então, eu copiei aquele item 2 para a track de baixo. Agora, se eu for lá em cima, vou com a seta para cima, eu vou voltar para a track 1. Criando track 3 itens. Tem 3 itens. Ou seja, eu removi o segundo item e passei para a track de baixo. Agora eu tenho 1, 2, 3. Então, como eu tirei o 2, ele ficou um buraco no meio, ele transformou o 3 e o 4 em 2 e 3. Ele só mudou o nome para 2 e 3, tá? Então eu tenho 3. Se eu for lá com o Ctrl Home, foi para o começo, agora eu vou dar Ctrl seta para a direita. 101 criando track, 201 criando track, 301 criando, 301 criando. Só tenho 3, tá? Eu removi o 2 e coloquei na track de baixo. Eu quero fazer mais uma remoção. 301. Eu quero remover esse item 3 aqui também e colocar na parte de baixo, tá? Só que aí, o que acontece? Eu quero colocar esse item 3 no final do item 1 que está embaixo, tá? Então, para isso, eu tenho que fazer um outro comando para posicionar o meu cursor no final do item 1. Então, eu estou aqui na track 1, 301. No item 3. Eu já vou dar um Ctrl X aqui. Item remove. Removeu. Vou descer para a track de baixo, 2, 1 item.
101 criando track 200. Posicionei no item 1. 15.459.ele. Para eu ir até o final do item 1, eu preciso posicionar o meu cursor ali para colar o item 3 da track de cima. Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu dou um Ctrl End. Bar 4 bit 3%. Ele foi para o final do item 1. Aí eu dou um Ctrl V aqui. Um item edit. 201 criando track. 101 criando track 200.315.459. Então, estou me movimentando aqui com o Ctrl, seta para a direita e esquerda. 101 criando track. 201 criando track. Eu estou na track 2. Tá? Eu vou subir na track 1 com a seta de direção. Criando track 2 itens. A track 1 ficou com 2 itens. Vou descer na track de baixo. 2 itens. 2 itens. Só fala 2 itens porque não tem nome essa track. Tá? Então, eu estou com 2 itens. Vamos ver o que tem no primeiro? 01 criando track. Vou dar uma barra de espaço. Então eu vou fazer um teste. 1, 2, 3. Ele já está gravando tudo que eu estou falando. Da primeira para o Reaper gravado no Reaper. Stop. Vocês viram que bacana? Ficou uma bagunça danada, né? Por que ficou essa bagunça? Porque agora eu tenho 2 tracks. E ele executa as 2 tracks ao mesmo tempo. E as duas têm áudios diferentes. Então, mais um aprendizado aqui de edição. E mais uma tecla, eu vou ensinar para vocês, tecla de função. Agora, como eu tenho 2 tracks, se eu executar as duas ao mesmo tempo, com áudios diferentes, vai ficar essa bagunça. Eu quero executar só a track 2. Então, eu tenho que ir na track 1. Criando track 2 itens. Criando track. Aqui, eu preciso emudecer essa track. Eu preciso mutar, chama mute, né? Mute. Como é que eu faço isso? Volume 0.00 dB. Tecla F5. Ouçam o que ela vai falar. Muted. Agora, se eu for na track 2... 2 itens. 2. Ele fala 2 itens. Quando eu for voltar para a track 1, ele vai falar o nome da track e no final ele vai falar muted. Vou subir na track 1. Criando track muted 2 itens. Criando track muted 2 itens. Ou seja, vou voltar para a track 2, tá? 2 itens. Ou seja, se eu der um play agora, ele só vai executar a track 2. Ouçam aqui. Play. Então eu vou fazer um teste aqui. 1, 2, 3, teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper. 1, 2, 3, teste. Agora eu vou apertar a tecla R novamente e ele vai parar a gravação. Stop. Então ele executou os 2 itens que eu copiei para a track 2, ele já executou aqui, porém, ele não está executando a track 1. Agora, se eu quiser ouvir só a track 1, 2 itens. Eu tenho que vir na track 2, vou dar um muted aqui, um F5. Muted. Ele mutou a track 2. Agora estão as duas com muted. Criando track muted 2 muted 2 itens. Se eu der um play aqui, não vai tocar nada. Play. Dei um play. Tá mudo. Porque as duas tracks estão com muted. Vou dar uma barra de espaço. Stop. Vou subir na track 1. Criando track muted 2 itens. Criando track muted. Como é que eu faço para voltar ao normal? F5 novamente. Muted. Muted. Se eu der um play agora, ele vai executar a track 1. Ele fala record. Ele já está gravando tudo que eu estou falando para o Reaper acessível. Perceberam? Stop. Então, o F5, ele muta a track, tá ok? Ele deixa ela muda. Ele ativa e desativa essa função, tá bom? Criando track 2 itens. Então, aqui estou num criando track, ele não falou nada, não falou muted, né? Então ela está ativa, eu posso ouvi-la. 2 muted 2 itens. Fui na 2, está com muted, tá? Vou ensinar, estou na track 2. 2 muted 2 itens. 2 muted 2 itens. Eu estou falando até agora de teclas de atalho do Windows, tá? Corte, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, tudo utilizando isso dentro das tracks, fazendo isso com os itens, ok? Essa track aqui... 2 muted 2 itens. A track 1, ó, track 1... Criando track 2 itens. Criando track 2 itens. Vou na 2. 2 muted 2 itens. 2 muted, ele não fala nada, ele não tem nome. Eu quero colocar um nome nessa track aqui.
O que a gente utiliza no Windows F2? Track Name Edição. Track Name Edição. Eu vou colocar aqui teste. Teste D E de teste de edição. Dou um Enter. Painel. Agora eu vou para track 1, só para mostrar para vocês, para ela falar o nome. Criando track 2 itens. Criando track 2 itens. Vou descer na track 2. 2 testes de edição muted 2 itens. 2 testes de edição. Mais um comando do Windows, que é para mudar o nome da track. Tá ok? Então a gente já tem vários comandos do Windows que funcionam dentro das tracks e utilizando os itens. Apagando, recortando, enfim. Então eu estou passando aqui para vocês mais essa parte aqui de edição, que eu acho que é muito legal. A brincadeira está começando a ficar muito bacana. Então eu falei aqui de cortar a track, né, dividir pelo split, utilizando a letra A. Depois eu peguei os itens, recortei com Ctrl X, posicionei, é claro, né, o cursor naquele item, com Ctrl seta de direção, recortei o item, colei na track de baixo, fui no item, na track 1 de novo, posicionei no último item, recortei esse item, e para colar no de baixo eu tive que ir até o final do primeiro item da segunda track, para daí dar o Ctrl V, para colar direitinho o item nessa track. Então agora eu tenho 2 tracks, com 2 itens cada. Mostrei como é a função F5, que ele emudece a track, aí não é o item, é a track inteira que ele emudece, a função F5. E tem uma outra função que eu vou passar para vocês agora, que se chama solo. Então eu vou na track 1... Criando track 2 itens. Criando track 2 itens. Se eu der um play aqui, ele vai tocar só a track 1. Ele fala record. Ele já está gravando tudo que eu estou falando. Só está tocando a track 1. Eu vou na track 2 agora. 2 testes de edição muted 2 itens. Muted. Eu vou voltar essa track ao normal, pressionando F5, para ele voltar a tocar essa track. Muted. Se eu der um play agora, ele vai tocar as 2 tracks juntas. Então eu vou fazer um teste. Fala 1, 2, 3. Ele já está gravando tudo que eu estou falando. Da primeira Reaper. Perceberam a bagunça que fica? Tem uma outra forma de eu emudecer todas as outras tracks. Tá? Criando track 2 itens. Fui na track 1, vou utilizar a tecla F6. Ela sola a track. Ela vai executar só aquela track. Tá? No caso do muted, ele vai mutar só aquela track. Todas as outras vão trocar. Se eu tivesse 10 tracks aqui e eu usasse a F5 para mutar essa track, a segunda track, ele ia tocar a 1 e todas as outras. Tá? No caso do solo, quando eu solo uma track, ele só vai tocar aquela track. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. 2 testes de edição 2 itens. 2 testes de edição 2 itens. Criando track 2 itens. Criando track 2 itens. As duas estão ativas. Se eu colocar para tocar, elas vão tocar as duas, como eu já mostrei. Então, eu vou teclar aqui o F6. Solo. Ele fala solo, né? 2 testes de edição 2 itens. Estou na track 2, está normal. Se eu der um play aqui, ele vai tocar a track 1. Ele fala record. Ele já está gravando tudo que eu estou falando para o Reaper acessível. Ou seja, eu estou posicionado na track 2, dei um play com a barra de espaço e ele está tocando a track 1. Mas eu estou posicionado na 2. Tá? Por quê? A track 1 está solada. Eu vou fazer o inverso agora. Criando track solo 2 itens. Criando track solo. Eu vou teclar F6. Soloed. E vou descer na track 2. 2 testes de edição 2 itens. E vou solar a track 2. Solo. Se eu der um play aqui, ele vai tocar a track 2. Então eu vou fazer um teste aqui. 1, 2, 3, teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper. Stop. Dei stop aqui. Vou para a track 1. Criando track 2 itens. Está aberta. Mas se eu der um play aqui, ele vai tocar a track 2. Então eu vou fazer um teste aqui. 1, 2, 3, teste de gravação da primeira trilha gravada no Reaper. Stop. Entende? Então não importa. Quando eu solo uma track, ele vai tocar só aquela track. Eu posso posicionar em qualquer outra track. Ele só vai posicionar naquela track que está solada. Tá bom?
Então, ficamos por aqui com mais essas duas teclas de atalho aí, que é o F5 e F6, e espero que eu tenha conseguido passar o conceito desses comandos, e o próximo áudio e o próximo vídeo vão ser muito bacanas, a gente vai começar a aprender coisa muito legal aí. Grande abraço a todos, até breve.